Olá, sou a professora Luzia Valentina Módulo e nesta conversa abordarei a parte 2 da aula sobre totipotência das células vegetais, regeneração e cultura de células e tecidos vegetais, com um foco voltado para como que o conhecimento da totipotência das células, e a capacidade de regeneração impulsionou a biotecnologia vegetal moderna, além da descoberta de determinados hormônios vegetais que estimulam a diferenciação celular. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. É um material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Biotecnologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras e imagens usadas nesta aula são dos livros listados abaixo e as que não foram extraídas desses dois livros, Fisiologia Vegetal, 5ª edição, e o Biochemistry and Molecular Biology of Plants, são imagens que foram extraídas do Common Creatives e são devidamente citadas as fontes. O fato de certas células vegetais terem a capacidade da totipotência, ou seja, de se diferenciarem em células que darão origem aos mais diferentes órgãos vegetais e também a capacidade de serem transformadas, isso impulsionou a tecnologia do DNA recombinante, que nada mais é do que o DNA recombinante. Ele trata de um DNA artificial que foi obtido através da inserção de um ou mais genes, combinando sequências que não ocorreriam juntas na natureza. Por isso que a gente fala que é um DNA recombinante, Se recombinou genes para que agora possa se produzir algo que não seria produzido naturalmente naquelas condições na natureza. E com isso, um DNA recombinante ele dá origem a uma proteína recombinante. Pequenas sequências de nucleotídeos, denominados de primers, são utilizados por células vegetais, animais e de micro-organismos para a síntese de RNA mensageiro no processo in vivo, ou seja, naturalmente isso acontece numa célula vegetal, por exemplo. Então, são utilizados pequenos fragmentos de RNA, ou seja, de nucleotídeos, para dar início à síntese de RNA mensageiro. Então, o que seriam esses nucleotídeos? Qual que é a diferença entre o RNA e o DNA? Nada mais é do que a presença de uma hidroxila neste carbono, duas linhas da molécula de RNA. Ou seja, enquanto o DNA é um desoxirribonucleotídeo, o RNA é um ribonucleotídeo. É a diferença básica. E o material genético, independentemente de ser DNA ou RNA, eles são constituídos de base pirimidínicas ou bases púricas, representadas aqui em tela. Além do conhecimento da necessidade de iniciadores de pequenos fragmentos de RNA para iniciar uma biossíntese de RNA mensageiro, descobertas feitas na década de 1960 e década de 1970 também foram importantíssimas para o advento da amplificação gênica in vitro, ou seja, obter múltiplas cópias de um determinado gene num tubo de ensaio, em laboratório, in vitro. A primeira descoberta foi exatamente no finalzinho da década de 1960, quando dois pesquisadores, o Thomas Brock e Hudson Freeze, eles observaram que
existia uma bactéria, né, que depois ela foi denominada de Thermus aquaticus, exatamente. Ela era encontrada em lagos da Califórnia, cuja temperatura era superior a 55 graus. Isso chamou muita atenção destes dois pesquisadores, porque eles começaram a imaginar o seguinte: o que essa bactéria tem que ela consegue sobreviver numa temperatura relativamente elevada, né? 55 graus, acima de 55, é uma condição que a grande maioria das proteínas se encontra desnaturada. Né? Então, a descoberta desta bactéria em específico impulsionou a biologia molecular. Né? E uma outra descoberta foi exatamente a que existem enzimas, né, que têm atividades endonucleásicas, ou seja, são enzimas de restrição. Essa descoberta foi feita por 3 pesquisadores, Daniel Nathans, Werner Arbor e Hamilton Smith, e rendeu a estes 3 pesquisadores o Prêmio Nobel em Medicina em 1978. Né? E o que são essas enzimas de restrição ou endonucleases? São enzimas que, a partir do reconhecimento de uma sequência específica, né, de nucleotídeos, de desoxirribonucleotídeos, ao perceber aquela sequência, elas promovem uma clivagem num ponto específico, como é o caso aqui representado pelo sítio de reconhecimento da enzima de restrição EcoR1, que ela cliva exatamente nessa posição aqui da dupla fita de DNA. Então, o fato de que uma célula necessita de pequenos fragmentos de iniciadores, de primers, para se iniciar o processo de produção do RNA mensageiro, tá? Foi um fato muito importante. A descoberta da bactéria Thermus aquaticus também foi muito importante, de tolerar temperaturas elevadas, e a descoberta de enzimas de restrição foram eventos que marcaram o advento da biologia molecular, né? Da biotecnologia, a capacidade de você reproduzir múltiplas cópias de um determinado gene em laboratório e então realizar a transfecção de um organismo com esses genes para um propósito específico. Portanto, a partir da engenharia genética, surgiu o organismo transgênico. Alguns exemplos de organismos que podem hospedar esse DNA recombinante, né, oriundo da biologia molecular, aplicação de técnicas de biologia molecular, eu destaco as bactérias, né, como é o caso da Escherichia coli, que é muito utilizada, além dos organismos eucarióticos, como as leveduras vegetais e animais. Então, mesmo que eu utilize, por exemplo, bactérias, leveduras e eventualmente animais para superexpressar um gene oriundo de plantas, ainda assim trata-se de biotecnologia vegetal. Por quê? Porque o foco, o alvo é exatamente o material genético oriundo de plantas. A obtenção de DNA recombinante em laboratório está diretamente relacionada ao uso de plasmídio de DNA ou vetor, e que nada mais é do que um DNA extracromossomal que tem a capacidade de se replicar de maneira independente ao DNA cromossomal. Então, em muitos casos, ele constitui um DNA circular em dupla fita, que é muito comum em bactérias e em alguns organismos eucarióticos, como é o caso de Saccharomyces cerevisiae. Então, este plasmídio circular ou vetor, né, ele é, por natureza, circular, como o próprio nome já sugere, e a partir da clivagem deste plasmídio em regiões muito específicas, é possível torná-lo linear, né, como é o caso representado em tela, de forma que
um fragmento de DNA de interesse, no nosso caso, né, que da disciplina, um fragmento de DNA vegetal, ele possa, então, ser inserido, ligado a este plasmídio, ligado a este vetor, criando, assim, um DNA recombinante. E este DNA recombinante pode, então, ser transferido para um organismo hospedeiro de acordo com a necessidade. Pode ser, inclusive, para plantas, né? Ou então micro-organismos de uma maneira geral, dependendo do propósito. Então, de uma maneira geral, o que se faz para obter múltiplas cópias de um gene de interesse em laboratório é exatamente extrair o RNA, material genético, né, o RNA, a partir do tecido de interesse, né, seja a partir de células de folhas, de raízes, de flores. Tudo depende de onde se encontra esse gene alvo, né? E uma vez extraindo, então, este material, este RNA, ele pode, então, servir do que a gente chama de template, ou seja, de molde, para a síntese in vitro de cDNA, num processo de transcrição reversa. A transcrição reversa ela é um processo muito recorrente em vírus, né? Vírus dispõe de transcriptase reversa, onde utiliza-se de RNA como modelo para obtenção de DNA, enquanto que o convencional numa célula de mamífero, né, células vegetais, é que o DNA sirva de molde para a obtenção de um RNA mensageiro, que é então traduzido numa proteína correspondente. Tá? Então, de posse deste RNA extraído da planta, né, o RNA ele dispõe de uma cauda poli-A, representada aqui na extremidade à direita, então uma cauda poli-A. Então, um iniciador útil, né, e bastante desejável para a síntese do cDNA correspondente seria um primer que dispusesse de vários desoxirribonucleotídeos complementares. Mas aí vocês me perguntam, por que desoxirribonucleotídeo e não ribonucleotídeo, como é o observado na natureza, né? Um fragmento de RNA que dá origem a um RNA mensageiro, por exemplo, e é um fragmento de RNA que também dá origem, que possibilita em vivo, né, dentro da célula, se obter o DNA, né? Então, cópias do DNA. Então, a ideia é exatamente essa, utilizar primers que são denominados de oligo-DT. Então, este oligo-DT, aqui representado, né, na imagem, né, que seria, na verdade, um fragmento de DNA, na verdade, de desoxirribonucleotídeo, por isso que é oligo-DT, desoxitimina, tá? Desoxirribotimina, e com isso, né, um T ligado ao outro, então é claro que ele vai parear aqui com esta porção do RNA que dispõe de uma cauda poli-A e por meio da transcriptase reversa, que é a enzima, né, a polimerase que vai atuar neste processo, se copiar essa fita molde, né, criando a primeira fita do cDNA. Após a criação dessa fita do cDNA, aquele RNA mensageiro que serviu de molde, ele precisa ser digerido e substituído, né, para que possa ser feita a cópia da segunda fita de cDNA, como representado aqui agora. Nós temos a digestão, os fragmentos, né, daquele RNA mensageiro molde e, subsequentemente, já a cópia, né, da segunda fita de cDNA pela transcriptase reversa. Com isso, então, tem-se a dupla fita de cDNA. Então,
A dupla fita de cDNA sintetizada que foi obtida agora servirá de molde, de template, ou seja, a amostra para que dela então possa ser efetivamente copiado o gene de interesse. Então, para que se copie o gene de interesse, é importante que se tenha desenhado um par de primers que seja compatível com o início e o final do gene, para poder então no final ter-se uma dupla fita de DNA que corresponde ao gene de interesse. Tá? Este meio de reação também tem que conter um tampão específico, tem que ser uma reação tamponada, que contenha uma mistura dos desoxirribonucleotídeos necessários, ou seja, DATP, DTTP, DGTP e DCTP. Os primers que eu já reforcei, a TAC polimerase, que é a enzima polimerase que vai conduzir a cópia, né, gerando as fitas complementares, e magnésio, que funciona como cofator neste processo para a formação das ligações fosfodiésteres entre um desoxirribonucleotídeo e o outro. Então, para que isso comece, para que a reação comece, é necessário que essa dupla fita ela seja desfeita, né? Ou seja, ocorra o processo de desnaturação, de rompimento das ligações de hidrogênio que mantém essa dupla fita como dupla fita. E para isso tem que se elevar a temperatura do sistema a 96 graus para que ocorra o desmantelamento das ligações de hidrogênio, promovendo assim a desnaturação daquela amostra. É uma desnaturação parcial, porque apenas nessa temperatura elevada é que se consegue romper essas ligações de hidrogênio. E com isso, ocorre então um pareamento dos primers, eles vão parear exatamente na sequência complementar específica daquelas fitas moldes, e com isso a TAC polimerase. Esse processo, na verdade, ele acontece em torno de 50 graus, varia de 50 até 60, porque depende da temperatura de anelamento de cada primer, tá? Mas geralmente é na faixa de 50 até 60, e ao se elevar essa temperatura para 72 graus, possibilita-se então a ligação da TAC polimerase naquele sistema, com a possibilidade então de fazer a cópia de cada uma daquelas fitas. Então, tem-se agora a 72 graus a cópia da dupla fita, seguido então de um novo processo de desnaturação, que ocorra uma separação dessas fitas e que se possa recomeçar esse ciclo. Então, ao final desse primeiro ciclo de reações com oscilação, variação proposital de temperatura para cada etapa específica, obtém-se 4 fitas de cDNA, sendo que em nenhuma delas se tem uma fita que seja correspondente ao tamanho real do gene, né? O tamanho real do gene seria algo em torno desse tamanho apresentado aqui na figura, né? Marcado pelo laser pointer. Mas já se tem 2 fragmentos que são menores e que potencialmente já darão logo origem a uma cópia do gene de interesse efetivamente. Então, nós temos aqui a fita 1 e a fita 4, correspondem à fita simples do DNA parental, e as fitas 2 e 3 já são uma cópia com base no par de primer que foi utilizado. Então, o segundo ciclo se inicia com o anelamento dos primers a partir da temperatura desejável, né? Que, como eu já falei, ela varia de 50 a 60 graus e depende muito da temperatura de anelamento de cada primer que foi desenhado, mas a gente observa o anelamento, então, desses primers já em posições específicas. E ao se elevar essa temperatura a 72 graus, possibilita-se a ligação da TAC polimerase nos sítios específicos para então, finalmente, ocorra a cópia dessas fitas. Então, ao final desse segundo ciclo de síntese, tem-se 8 fitas de cDNA. Dessas 8 fitas de cDNA, nós já temos pelo menos 2 que já têm o comprimento do gene de interesse.
Então, agora basta-se acondicionar esse sistema a 96 graus para que ocorra, então, a desnaturação, né, seguido do anelamento de primers a 50 graus, novamente, com ligação da TAC polimerase a 72 graus. A TAC polimerase agora será omitida para ficar com um slide um pouco mais menos poluído, tá? Mas a gente já observa a existência de dupla fita já do gene de interesse, com o tamanho do gene de interesse. Então, ao final desse terceiro ciclo, tem-se 16 fitas de cDNA. Temos continuidade, de novo o processo de desnaturação a 96 graus, anelamento dos primers a 50 graus, com a cópia, né, pela DNA polimerase, né, no caso a TAC polimerase. Então, ela faz essa cópia, né, a 72 graus. Com isso, no quarto ciclo de síntese, tem-se, então, 32 fitas de cDNA, das quais uma parte delas já é o gene de interesse verdadeiramente dito. Então, agora, numa disposição em linha, nós temos o conjunto, né, de duplas formadas, e que no quinto ciclo já geram-se 32 fitas duplas, das quais 75% delas, né, ou seja, 24 fitas já possuem o tamanho que é correspondente ao tamanho do gene de interesse, né? E se persistir, continuar por 30 ciclos, já se tem múltiplas cópias daquele gene de interesse. Então, essa que é a ideia da reação de polimerase em cadeia para amplificação de um gene de interesse. A imagem em tela, ela representa um equipamento denominado termociclador, que, como o próprio nome sugere, ele promove processos cíclicos, né, que variam a temperatura em determinadas ocasiões. Então, a gente pode programar essa máquina para que ela fique X segundos na temperatura de 96 graus, por exemplo, né? Mais um determinado intervalo de tempo para ela ficar na temperatura de 50, né, para ter anelamento dos primers, depois um outro determinado período de tempo na temperatura de 72 graus para que a TAC polimerase possa se ligar à fita molde e então realizar a cópia, né, até que então se tenha, e isso se repetindo, por exemplo, 30 vezes, de forma que ao final a gente consiga um número considerável de cópias do gene de interesse para a finalidade que se quer. Chegamos ao fim dessa videoaula. Essa é a referência bibliográfica, todo é o referencial teórico utilizado. Bons estudos!